Nosso objetivo aqui é continuar estudando as ferramentas de seleção. Observem agora, pessoal, que aqui nós temos os modos de seleção. O que esses modos fazem? Ó? O primeiro modo é substituir a seleção atual, que é o que nós trabalhamos até agora. Então, olha só, nós temos esse pedaço da imagem selecionado até o momento. Se eu começar a selecionar outra parte do desenho, por exemplo, o número 2 aqui, ó, se eu clicar e arrastar, o que aconteceu com a seleção daqui? Observe que ela desapareceu, pessoal. Então, olha só, está selecionado o número 2. Se eu começar a selecionar o número 1 aqui, ó, o número 2 deixa de ser selecionado, porque nós estamos utilizando esse modo, substituir a seleção atual. Vamos para o segundo modo, adicionar a seleção atual. Observa só que efeito interessante, pessoal. Se eu clicar e arrastar aqui, ó, a seleção deste número 1 continuou e a seleção do número 2 também. Vamos selecionar mais uma parte, ó, seleção do M. Então, houve 3 seleções aqui, porque nós estamos utilizando a opção adicionar a seleção atual. Então, as seleções anteriores não desaparecem. Aqui nós temos também subtrair da seleção atual. Então, vamos supor que eu queira cortar metade desse M aqui na seleção. Então, se eu clicar aqui e arrastar, ele tirou aquela seleção. Olha só. Então, ele tira um determinado pedaço da seleção. Vamos fazer a mesma coisa com 2. Eu havia selecionado 2, porém eu não tenho mais interesse nele. Então, eu vou envolver o 2 aqui, para dizer que eu não quero mais essa seleção. Observa só o que aconteceu. O número 2 não está mais selecionado. Tudo bem? E, finalmente, pessoal, a intersecção. O que a intersecção faz? Ela vai manter a seleção daquela região que eu marcar. Então, por exemplo, se eu marcar este pedaço aqui, ó, observe só, dentre este pedaço que eu estou marcando, observe o que vai ficar marcado, o que vai ficar selecionado no final das contas. Olha só, ficou apenas aquela seleção que se encontrava na região que eu marquei. Então, eu tirei a seleção aqui, vamos efetuar uma seleção novamente aqui, ó, uma adição para vocês observarem melhor. Então, eu vou selecionar este pedaço e vou selecionar este pedaço aqui. A ferramenta intersecção vai manter apenas aquela região que eu marcar. Então, nós temos 2 grandes regiões selecionadas. Se eu utilizar a intersecção, observa só o que acontece. Vamos marcar esses 2 pedaços. Está aqui. Então, olha só, manteve apenas as seleções dentro daquela região que eu marquei. Tudo bem, pessoal? Então, o padrão é eu utilizar isso aqui. Se eu clicar, eu tiro a seleção que havia sido feita. Tudo bem? Então, esses são os modos de seleção da ferramenta retangular, seleção retangular. Tudo bem? Vamos conhecer agora a ferramenta seleção elíptica. Só que para isso, pessoal, nós vamos abrir um outro desenho. Então, para abrir um desenho, eu vou lá no menu Arquivo, escolho Abrir. Eu vou abrir esse desenho GIMP 2. Vem aqui, abro ele. Observem que aqui, ó, fica todos os desenhos abertos, aquele primeiro que nós criamos, a segunda imagem e a terceira imagem. Pessoal, a ferramenta seleção elíptica, quando você clica sobre ela, ela tem os mesmos modos que eu expliquei para vocês da ferramenta seleção retangular, tá? E aqui a única coisa que ela faz é selecionar de forma elíptica. Então, se eu quero selecionar aqui o olho do personagem que representa o GIMP, então eu clico aqui, eu posso alterar o tamanho também, ó, da mesma forma que eu faço com a ferramenta seleção retangular. Você pode fazer a mesma coisa aqui. E o mesmo efeito, se você segurar a tecla, o mesmo efeito de mover e de cópia, você aplica aqui também. Se você segurar as teclas Shift Alt e clica dentro da seleção e arrasta, observe o que acontece, pessoal. A gente consegue tirar uma cópia
daquela região do desenho. Tudo bem? E se a gente segurar a tecla Ctrl Alt, eu vou mover aquela região do desenho. Então vamos voltar aqui para a imagem base, ou melhor, vamos selecionar o olho novamente aqui, né? Então nessa região, selecionamos o olho. O que nós podemos fazer aqui também, que eu ainda não falei para vocês? Se a gente pressionar a tecla Delete, pessoal, vamos observar o que acontece? Olha só, ele apaga o conteúdo daquela região selecionada. Então, se você pressionar a tecla Delete, você apaga aquele conteúdo. Ao apagar o conteúdo, pessoal, eu posso clicar em outra região aqui para tirar a seleção. Sempre que você tem uma região marcada e você quer desmarcar, você não quer nenhuma seleção, basta clicar em qualquer lugar. Ou então, pessoal, olha só, se está selecionado, você pode ir no menu Selecionar e escolher a opção Nada. Ele não vai selecionar nenhuma região. Olha que interessante também, se você tem uma região selecionada e você quer selecionar tudo aquilo que é contrário a essa região, você pode também utilizar o menu Selecionar e Inverter. O que ele faz? Ele seleciona toda a região contrária àquela que estava selecionada. Então, neste caso aqui, se eu pressionar a tecla Delete, olha o que vai ser apagado. Ele apagou tudo porque tudo está selecionado, menos essa região inicial. Vamos desfazer aqui. Então, como eu não quero selecionar nada, eu clico em qualquer parte do desenho, ou então seleciono o menu Selecionar e Nada. Tudo bem? Então, pessoal, os modos aqui, são os mesmos que nós temos lá na ferramenta retangular. Então, tem o modo adicionar a seleção atual, tem o modo subtrair e tem o modo intersecção. Tudo bem? Pessoal, uma coisa interessante aqui que também tem na ferramenta retangular é expandir a partir do centro. Se a gente ativar esta opção, observe o que acontece. O círculo ele vai sempre ser aumentado a partir do centro, então não a partir do ponto que você clicou. O ponto que você clicou agora passa a ser o centro do círculo, então ele vai sendo expandido a partir do centro. Olha a diferença, pessoal, se a gente não ativar e eu clicar nesse ponto aqui, o círculo começa a partir daquele ponto ali. Aquele ponto de clique inicial é o início do círculo e não o centro quando esta opção é ativada. Tudo bem? Então vamos aqui selecionar, não vamos selecionar nada. Nessa região que eu deletei, eu posso pintar essa região, pessoal, olha só. Posso utilizar a ferramenta de preenchimento. E aí eu venho aqui e vou preencher aqui com a cor, vamos escolher uma cor. Essa é a cor que ele vai preencher, pessoal. Vou clicar aqui na cor e escolher uma outra cor, um azul, por exemplo. Escolho a cor azul. Ok. Vou lá e clico nessa região. Pronto. Pintei essa região com outra cor. Bom, nosso objetivo aqui é conhecer as ferramentas de seleção. Então vamos lá para a próxima, pessoal. Essa ferramenta, como o próprio nome diz, é seleção livre. Então, se você clicar sobre ela, você está livre para selecionar a região que você quiser. Não apenas em formato retangular ou em formato circular. Então, por exemplo, eu quero selecionar essa região do pincel. Eu clico, seguro, apertado e vou arrastando. Na hora que eu vou arrastando, eu mesmo determino o caminho da minha seleção, tá? Então, se eu quero selecionar todo o pincel, clico, seguro apertado e vou arrastando o cursor do mouse para realizar a minha seleção. Você pode dar um clique duplo para terminar a seleção. Então, sempre que você quer terminar, você dá um clique duplo. Outra maneira, ao invés de clicar e segurar apertado, você só dá um clique. Aí, ele forma uma linha. Eu não estou com o botão pressionado, tá? Então, quando eu apenas clico, eu vou selecionar em linha reta. Então, eu posso marcar, vou clicando e vou determinando os pontos, criando a forma que eu quiser de seleção. Quando eu clicar no ponto inicial, eu terei terminado a minha seleção. Lembra sempre, se você pressionar a tecla Delete, você apaga a região selecionada. Tudo bem?
Vou desfazer aqui, ó, lembrando sempre que é o histórico de desfazer. Vou desfazer. Então essa é a ferramenta seleção livre e tem os mesmos modos que a gente viu nas ferramentas retangular e circular. Pessoal, aqui nós temos também a ferramenta de seleção contígua. O que ela faz? Através dela você consegue selecionar uma região da mesma cor. Então, por exemplo, essa região laranjada aqui do pincel. Se eu clicar sobre essa região, ele pega todos os pixels que têm cores aproximadas a essa região e seleciona. Então é uma ferramenta muito interessante, pessoal. Se eu clicar sobre essa cor aqui, observa só, todos os pixels que têm cores parecidas com a região que eu cliquei é selecionado. Então eu posso clicar aqui na opção para adicionar e vou selecionar toda essa parte laranjada aqui. Observa só o que vai acontecer se eu pressionar a tecla Delete. Ele apagou. Vamos ver aqui, ó, selecionar. Não quero selecionar nada. Observa só o que aconteceu, pessoal. Então toda aquela região que era praticamente da mesma cor foi apagada. Agora você pode preencher ela com outra cor, tá? Vamos mais um exemplo. Ó, vou continuar com essa ferramenta seleção. Dessa vez vou voltar aqui para substituir a seleção atual. Observa só o que acontece na hora que eu clicar na cor azul. Todos os pixels daquela cor são selecionados. Observa o que vai acontecer se eu clicar nessa cor aqui. Todos os pixels com cores parecidas com a que eu cliquei, ele seleciona. Esse limiar, pessoal, pode ser alterado aqui. Então, se eu diminuir o limiar, ele vai restringir ainda mais a seleção. Observa só. Aqui ele já selecionou uma região um pouco menor. Olha só, se eu clicar novamente, vamos clicar aqui na parte cinza. Se eu aumentar o limiar, mais coisas serão selecionadas. Então, na hora que eu clico aqui, ó, ele selecionou praticamente o desenho todo, que tem tonalidades parecidas. Então, você controla o limiar de seleção a partir daqui. Então, por exemplo, um limiar bem baixo. Vamos ver o que ele vai pegar aqui nessa parte cinza. Ó, ele pega pouca coisa, tá vendo? Na hora que eu clico na parte escura, se eu aumentar um pouco mais o limiar, ele vai pegar mais cores parecidas. Então, você tem que achar aqui o meio termo, que vai pegar apenas aquelas cores que você deseja. Tá? Então, nessa parte aqui ele pegou só essa região. A próxima ferramenta de seleção, pessoal, é a ferramenta de seleção por cor. Essas duas ferramentas são bem parecidas, pessoal, mas é fácil de entender a diferença. Vamos lá. Ela é bem parecida com a ferramenta de seleção contínua, que é chamada varinha mágica, né? Então vamos ver o que ela faz. Ó, na hora que eu clico sobre ela, ela também tem o limiar, que funciona da mesma forma que a ferramenta de seleção contígua. A diferença, pessoal, é que na hora que eu clico aqui na cor preta, por exemplo, para selecionar essa região, ela marca onde tem a cor preta em toda a região do desenho, todo o desenho. Não apenas naquela região próxima aonde eu cliquei. Então, olha só, clicando na cor branca, por exemplo, veja que ele marca toda a região do desenho que tem a cor branca. Então, é o desenho todo, não apenas uma região que está próxima àquela que eu cliquei. Observa a diferença para varinha mágica, né, ou seleção contígua. A própria explicação aqui fala, né, é uma seleção contígua. Então, se eu clicar sobre ela e clicar aqui na parte preta, ó, ele só seleciona a cor preta que está aqui próxima, que está grudada a esta região. Observa que os olhos não foram selecionados, nem a boca e nenhuma outra parte do desenho, apenas a região próxima onde eu cliquei. Já esta ferramenta, se eu clico na cor preta, ele seleciona a cor preta em todo o desenho. Tudo bem, pessoal? Esta próxima ferramenta que é muito interessante, pessoal, vocês vão gostar bastante. Olha só, é a ferramenta de seleção com tesoura. Vamos ver o que ela faz. Olha só que interessante. Na hora que eu aproximo
e clico numa região, ele automaticamente vai capturando o contorno do desenho. Então ele captura o contorno do desenho para que eu possa realizar uma seleção que não é retangular, que não é circular, que vai capturar todo o contorno do desenho. Então, se eu clicar no ponto inicial, eu vou finalizar. Finalizei a minha seleção, dou um clique duplo dentro dessa região e ele faz a marcação, pessoal. Olha que interessante. Se eu pressionar a tecla Delete, olha só o que acontece, ele apagou apenas aquela parte que contorna o desenho. Então a ferramenta de seleção com tesouro é muito interessante. Vamos a mais um exemplo aqui, pessoal. Vamos ver o contorno que ela vai pegando. Ó, se eu clicar, eu tinha iniciado um ponto aqui, vou pressionar a tecla ESC para cancelar. Vou iniciar novamente. Toda vez que você inicia a seleção, você quer cancelar aquele ponto, basta pressionar a tecla ESC, tá, pessoal, no teclado. Então eu clico nesse ponto, clico nesse próximo ponto, olha que ele vai acompanhando, clico neste próximo ponto e assim por diante, ele vai acompanhando o desenho. Olha que interessante, pessoal. Aí eu clico até aqui embaixo. Tem hora que ele não consegue pegar exatamente o que a gente precisa. Você pode inclusive clicar e arrastar, tá? Você pode clicar e arrastar e ele tenta achar outro ponto mais adequado. Vamos terminar a seleção aqui. Clico até aqui e dou um clique aqui dentro da região. Um clique só, pessoal, não precisa ser duplo não. Pronto, se eu pressionar a tecla Delete, olha só o que ele faz. Ele apagou apenas essa região selecionada. Então, muito útil, muito utilizada essa ferramenta aqui, pessoal. E, finalmente, a seleção de frente, que também é bem interessante. Olha só, na hora que eu clico sobre ela, eu posso marcar uma região do desenho aqui, ó. Vou marcar essa região do desenho. Ela é um pouco parecida com a ferramenta anterior, tá? Marquei. Na hora que eu termino a minha seleção, ele pinta todo o desenho. O que isso significa? Agora o meu mouse é como se fosse uma borracha. Na hora que eu vou passando o mouse sobre o desenho, eu vou realizando a minha seleção. Então, se eu clicar, segurar apertado e pintando o desenho, onde eu pintar é a região que eu quero selecionar no desenho. Então, observa só o que vai acontecer quando eu soltar o mouse. O que vai acontecer? Eu posso realizando uma pintura, como se eu seguisse o contorno do desenho. Vamos ver o que vai acontecer quando eu soltar o botão do mouse. Olha só, toda a região que está em azul, que é a cor configurada aqui previamente, observa aqui nas propriedades dessa ferramenta de seleção de frente, está em azul. Tudo que está em azul é a região que não será selecionada. O que está pintado é a região que eu quero selecionar. Então, se eu continuar pintando, ó, eu vou selecionando mais partes do desenho. É só clicar com o mouse, segurar apertado e ir pintando o desenho. Essa região será a região selecionada. Aí, basta pressionar a tecla Enter para confirmar. Olha só que interessante, pessoal. Ele marcou toda a região que eu pintei. Foi marcada e está selecionada. Se eu pressionar a tecla Delete, ele apaga aquela região. Vamos desfazer aqui. Pessoal, estas são as principais ferramentas de seleção. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ferramentas que vocês vão usar bastante aí durante o desenvolvimento, durante o trabalho com imagens no GIMP. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal. Até mais.